A nossa pergunta de número 9 é: o preenchimento do campo informações adicionais pode ser melhorado de alguma forma por parte do comunicante? Seria possível o COAF criar um padrão na apresentação das informações de forma que possibilite estruturar este documento para uma posterior leitura e análise informatizada? Rubens, esse é um ponto bastante relevante e nessa direção, nessa linha de raciocínio, nós estamos com um grupo de trabalho constituído aqui no COAF. Esse grupo de trabalho contém representantes dos principais bancos comunicantes, do COAF e do Banco Central. Esse grupo tem discutido um novo formulário de comunicação. E esse novo formulário, pretendemos avançar bastante em relação a esse atual formulário. Em que direção? Primeiro, nós estamos no momento em que lidar com grandes volumes de dados e de informações é fundamental. Estamos diante do Big Data, né? Então, teremos que cada vez mais estruturar campos para que ferramentas de análises estratégicas, modelos preditivos, trabalhos em geral com grandes volumes de dados, possam cada vez mais buscar essas informações de forma transversal e não somente comunicação por comunicação, né? É fundamental que esses campos estruturados facilitem a utilização dessas ferramentas. Daqui a pouco isso já é realidade, não teremos como trabalhar esse volume de dados analisados individualmente por analistas, né? Nessa linha, praticamente esse formulário, que já está bem avançado, está em discussão agora a proposta no âmbito da FEBRABAN. Daqui mais ou menos 30 dias, daqui mais ou menos um mês, a FEBRABAN vai opinar, claro, sob a representatividade aí dos bancos, opinar sobre esse formulário. Bom, no conteúdo desse formulário, você terá grandes inovações do tipo: você pode customizar por tipo de moedas, se você está fazendo uma operação em dólares ou uma operação de outra natureza, em outra moeda ou em reais, enfim. Você pode customizar, você pode somar, a partir do preenchimento de um campo, você pode abrir novos campos para serem preenchidos, né? Haverá somatórios automáticos de débitos e créditos, campos específicos para definição da origem e destino desses recursos, ou pelo menos da maioria desses recursos. Há campos para a inclusão de CPF, CNPJ, dessas contrapartes presentes nas movimentações. Tudo isso, voltando à questão da análise de inteligência financeira, é importantíssimo, porque você pode buscar por modelos dentro da base de dados do COAF uma determinada movimentação feita por um CPF, que não necessariamente foi objeto de movimentação financeira na sua conta, mas movimentou recursos em uma conta de terceiro. E a estruturação desses campos permitirá que esses modelos preditivos busquem dentro desse emaranhado de informações, dados e informações com muito mais assertividade. Nossa 11ª pergunta seria: uma boa comunicação é aquela realizada com maior tempestividade ou mais assertividade em termos de subsídio para as análises de inteligência financeira? Rubens, uma boa comunicação é aquela que traga esses dois requisitos. Primeiro, a tempestividade. Vamos lembrar mais uma vez, é fundamental a tempestividade para seguir o dinheiro. Quanto mais tempo passa, mais distante você fica do dinheiro e mais difícil fica a supressão da capacidade de pagamento das organizações criminosas. Então, a tempestividade é fundamental. Mas, por outro lado, a questão da assertividade, o conteúdo dessas informações adicionais, o conteúdo dessa comunicação, pode, sem dúvida nenhuma, também agilizar sobremaneira o trabalho de investigação e, portanto, é fator de suma importância. Vamos à nossa pergunta de número 12. Textos de notícias
e seus hiperlinks auxiliam nas análises de inteligência financeira ou representam apenas informações descartáveis? O que não se recomenda é uma comunicação defensiva que não traga informações adicionais nenhuma da movimentação financeira, nada que represente uma suspeição, uma comunicação que nós chamamos de comunicação reativa, aquela que é feita simplesmente para informar que aquela pessoa que apareceu numa mídia, estou aqui comunicando e estou dizendo que ele não tem nada relevante aqui comigo, com a minha instituição. Esse tipo de comunicação acaba impondo custos para o comunicante, para a unidade de inteligência financeira e até para a autoridade de investigação, que receberá um relatório sem nada acrescentar. De outra forma, essas situações de mídia são fundamentais, às vezes até para explicar ou para se identificar o que é que está suspeito naquela movimentação. Então, separando as duas situações, eu volto a afirmar, toda e qualquer informação, desde que seja relevante para a inteligência financeira, é bem-vinda para uma comunicação. Essa pergunta de número 14 é: como a regulamentação brasileira vem tratando de forma geral e ou diferenciando-as entre si as comunicações definidas no estrangeiro por STR, SAR e CTR, e como são tratadas pela análise de inteligência financeira e disponibilizadas no RIF? Bem, essas comunicações, esse padrão é quase universal, todas as unidades de inteligência financeira basicamente utilizam esse padrão no mundo. O que quer dizer? Quer dizer operações realizadas em espécie e operações não necessariamente em espécie, mas consideradas suspeitas. Definindo melhor, a operação em espécie, ela é de comunicação obrigatória dentro dos limites estabelecidos nas normas de cada órgão regulador. No caso do Banco Central, a norma estabelece que todo depósito, saque ou pagamento em espécie ou provisionamento de valor igual ou superior a R$50 mil deve ser comunicado ao COAF, independentemente de análise. Não há sobre essa operação uma análise de mérito. Alguém depositou, sacou em espécie, acima desse limite ou igual a esse limite, essa comunicação será feita ao COAF, a Unidade de Inteligência Financeira. Então, essa é a comunicação, o CTA, né? Bom, o outro tipo de comunicação é a chamada comunicação de operação suspeita, né? O STR, STA. Bom, esse tipo de comunicação pressupõe não só uma operação, pode ser várias operações, e também pressupõe uma análise de mérito. Ali há obrigatoriedade de uma análise por parte do comunicante, com aqueles requisitos que já discutimos bastante aí durante a nossa conversa, e que seja comunicada com análise de mérito. Há aí uma manifestação por parte desse comunicante de que ali está presente uma operação suspeita. Bom, do ponto de vista da unidade de inteligência financeira, qual a diferença na abordagem, qual a diferença no nosso processo de análise? Para contextualizar, o COAF recebe hoje aproximadamente 15 mil comunicações de operações suspeitas por dia, né? A maioria absoluta dessas comunicações são operações em espécie. Bom, não seria razoável nem imaginar que pudéssemos mergulhar os analistas olhando 15 mil comunicações diárias. E vamos voltar ao princípio, ao conceito. As comunicações de operações em espécie não necessariamente representam uma operação suspeita por definição. Enfim, nossa última pergunta está acabando, estava muito bom, muito esclarecedor. Essa pergunta de número 15. Diante da ausência aparente de delimitação precisa do alcance da expressão pessoas politicamente expostas e da definição abrangente proposta pelo FAFT-GAFI, incluindo os chefes dos poderes do Estado, elevadas autoridades, agentes públicos e autoridades em função de gerência,
pessoas próximas e relacionadas, dentre outras, quais os parâmetros em geral que se tem adotado na prática entre as pessoas obrigadas e a inteligência financeira no tocante às comunicações envolvendo referidas pessoas? Há a sensação de ausência de comunicação de PEPs que deveria ser comunicada ou a comunicação de outros que não se enquadrariam. Quais as sugestões para equacionar tais questões? Bem, esse é um assunto bastante interessante, pessoa politicamente exposta. Em primeiro lugar, é preciso que tenhamos presente que uma pessoa politicamente exposta não é, por definição, uma pessoa suspeita. O que se deve ter é especial atenção às operações realizadas por essas pessoas, operações estas que eventualmente venham a ter algum indício de atipicidade. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, historicamente, o GAFI definiu que os países deveriam criar regras para tratar com especial atenção as movimentações financeiras realizadas por pessoas politicamente expostas. O primeiro desafio é definir quem são essas pessoas expostas politicamente, né? O Brasil optou, no início, e várias normas ainda seguem essa direção, de incluir um rol de posições, um rol de funções no setor público que seriam consideradas, as pessoas que ocupam essas funções, seriam consideradas politicamente expostas. E incluiu um item que é bastante complexo, que seriam as pessoas parentes, né, ou de relacionamento próximo. Isso dificulta sobremaneira a vida do comunicante que tem dificuldade em monitorar quem são essas pessoas, quem são esses parentes e mais, quem são pessoas de relacionamento próximo. Com essa dificuldade em vista, o COAF publicou em dezembro de 2007 uma nova regra sobre pessoa politicamente expostas, aplicáveis, obviamente, aos setores regulados pelo COAF, né? Vamos lembrar que a norma, a Lei 9.613, diz que aqueles setores que não têm órgão regulador próprio serão, para fins de PLD, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, regulados pelo COAF. Bom, essa nova resolução do COAF, a resolução 29, ela traz um conceito um pouco diferente. Primeiro, ela só trata do chamado PEP principal, ou seja, PEP é quem ocupa essa função ou esse cargo público. E a partir daí foram ampliados, nós vamos comentar sobre essa ampliação. Mas já não mais considerou como pessoa politicamente exposta as pessoas, os parentes e pessoas de relacionamento próximo diretamente. Essa norma considera pessoas sobre as quais as movimentações devem ser consideradas de especial atenção. Muito esclarecedor. Muito obrigado, Joaquim, pela oportunidade de estarmos aqui e tomar todo esse teu tempo aí desta tarde. E é para notar, né, que o senhor é uma pessoa muito engajada no que faz, tem amor, assim como nós lá do IPLD também estamos fazendo tudo com tanto carinho para os associados e futuros associados. E em nome do IPLD eu gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez por essa oportunidade. Do ponto de vista do COAF, nós estamos sempre à disposição. Para nós é um prazer poder estar sempre em contato, não só com as pessoas obrigadas, que também recebemos aqui sempre, mas também com as autoridades de persecução, que são os consumidores finais desses trabalhos do COAF, e mais, com as entidades que representam o engajamento com esse tema, né? Quando você diz que aparentemente que demonstramos ter amor pelo tema, esse realmente é um tema apaixonante e a gente, quando começa a trabalhar com ele, dificilmente você se afasta dele, né? Ele realmente envolve as pessoas e lhe dá uma clara sensação de que com esse trabalho você contribui e muito para a melhoria da nossa sociedade, para a melhoria do nosso país, e que esse trabalho que estamos fazendo junto com os setores obrigados, com as autoridades de persecução e as entidades
que tratam do tema, exemplo do IPLD, nós estamos, sem dúvida nenhuma, construindo um Brasil melhor.